Marcos 6, versículo 34, quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor. Ontem nós vimos que no segundo dia mais estressante da vida de Jesus, ele experimentou a perda, o risco, o júbilo, o tumulto e a interrupção. Com tudo isso, certamente eu e você ficaríamos muito mal. Seríamos tentados a ficar sozinhos ou a não ter paciência com as pessoas. Mas Jesus manteve o controle diante desta pressão e escolheu valorizar as pessoas. Você acha que o dia terminou com o item interrupção? Não. Ainda tem mais, muito mais. Antes do próximo item para a listinha do dia de Jesus, vamos mudar o nosso olhar. Vamos agora observar os discípulos. Eles haviam falado para uma grande multidão sobre Jesus. A multidão viera para conhecer a Jesus. Era muita gente. Não seria este o cenário perfeito para Jesus subir em um cavalo, erguer uma espada e dizer independência ou morte? Sabe, no íntimo do coração, os discípulos esperavam que aquele dia fosse vitorioso sob essa perspectiva. Jesus formaria aqueles 5.000 homens com um grande exército, declararia guerra aos romanos, tornaria a Judéia finalmente livre e de lambuja eles ganhariam cargos no alto escalão do governo de Jesus, que se sentaria no trono de Davi. Para os discípulos, tudo parecia perfeito. Veja bem, o dia de Jesus começara difícil. Já o dia dos discípulos começara muito bem. Porém, Jesus valorizava as pessoas, mas os discípulos pensavam apenas em seu próprio bem-estar. Isso seria decisivo para o fim daquele dia, tanto para Jesus como para os discípulos. O tempo passa, o sol começa a querer se esconder, os discípulos experimentam um indescritível desapontamento. Jesus não daria um golpe militar. Não haveria exército, não haveria libertação do jugo romano, não haveria altas posições para eles no governo. Jesus apenas cuidaria daquelas pessoas. Ele estava ali para servir e não para ser servido. De repente, a multidão perde o valor para os discípulos. Eles pensavam que não precisavam mais daquelas pessoas que não seriam mais úteis aos seus planos. Sendo assim, decidiram se livrar delas. Sabe, é incrível como nós nos comportamos assim. Queremos as pessoas por perto quando nos servem para alguma coisa, mas quando perdem a utilidade, queremos nos livrar delas. Em Marcos 6, versículo 33, vemos que os discípulos deixaram escapar o seu desejo e dizem a Jesus: mande essa gente embora, deixe eles irem aos sítios e povoados de perto daqui e comprem alguma coisa para comer. Sabe, a sequência da história está relatada no próximo versículo, que diz assim: mas Jesus respondeu, deem vocês mesmos comidas para eles. Os discípulos disseram, para comprarmos pão para toda essa gente, nós precisaríamos de 200 moedas de prata. Jesus valoriza as pessoas, mas os discípulos não estão dispostos a gastar 200 denários, valor que representava o salário de um ano inteiro de um trabalhador comum naqueles dias. E tem mais. Não haveria padarias suficientes para comprar pães para toda aquela gente na concepção dos discípulos. Surge então outro sentimento no coração de Jesus naquele dia. Após a perda, o risco, o júbilo, o tumulto e a interrupção. Agora a sensação é de decepção. Os discípulos que naqueles dias, pela tradição judaica, tinham por objetivo se transformar em pessoas iguais ao seu mestre, pois eram discípulos dele, demonstraram ser muito diferentes de Jesus. Surge então, no cenário da história, um garotinho no palco dessa história. Ele entrega a Jesus o seu lanche, 5 pães e 2 peixes. Que coisa interessante. Ele não entregou 4 pães e 1 peixe, ele entregou tudo para Jesus. Nesse momento tenho certeza de que aquele garoto tirou dos lábios de Jesus um sorriso. Que contraste com a atitude dos discípulos que, ao Jesus multiplicar aqueles pães e peixes, tiveram que distribuir o jantar para aquela multidão e ainda recolher as sobras. Algo que era muito pouco para homens que imaginavam ser ministros do novo reino estabelecido por Jesus naquele dia.
Então nós temos algo para refletir hoje. Aquele dia estava terminando. Jesus, que teve um dia estressante, valoriza as pessoas e sai vencedor. Os discípulos, que iniciaram um dia repleto de expectativas quanto ao futuro e quanto ao seu status social, saem derrotados. Sabe qual é a diferença? O dia mudou do comum para o extraordinário, para aquele que valorizou as pessoas.